Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É um prazer renovado reencontrá-los para dar prosseguimento aos nossos estudos das obras de André Luiz. Hoje vamos estudar juntos dois capítulos do livro Os Mensageiros, os capítulos 13 e 14 dessa magistral obra da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, pelo benfeitor André Luiz. Só relembrando, eu gosto sempre de fazer uma pequena digressão, para a gente pegar o fio da meada dos capítulos, que nos capítulos precedentes, André Luiz, em companhia de Vicente, participaram da aula inaugural. Afinal de contas, eles se matricularam no Ministério das Comunicações de Nosso Lar, no curso de mensageiros de Deus, para servir aos encarnados e desencarnados em trabalho na crosta, como desencarnados, como espíritos, né? E nesse curso que eles se matricularam, ele tinha como instrutor o Aniceto, o instrutor querido do Ministério das Comunicações. E a aula inaugural, pelo menos para André Luiz, que foi a primeira aula dele, aconteceu no auditório do Centro de Mensageiros, onde estavam lá presentes todos, não só os alunos, mas também os mensageiros, inclusive todos, não só dos alunos de Aniceto, mas de todos os trabalhadores que trabalham na área dos mensageiros, tanto na crosta, quanto nas trevas, quanto no umbral, estavam presentes. E a aula foi ministrada pelo benfeitor e o instrutor chamado Telésforo. E foi uma aula muito substanciosa, muito rica em informações. O objeto desta fala importante de Telésforo foi os mensageiros que trabalharam encarnados na última encarnação como médiuns e como doutrinadores. Esse foi o foco. O foco de análise dele foi isso. E toda a fala dele se delineou aí. A primeira parte da fala, ele estabeleceu a grande e difícil tarefa que é trabalhar na mediunidade na Terra, pelas circunstâncias que é trabalhar no planeta de expiações e provas. Essa é a questão. Mostrou as carências imensas, o nível ainda de ignorância que existe na Terra, quantas pessoas necessitadas da claridade do Evangelho de Jesus para despertar, dizendo ele que a ignorância é a mãe de todos os males, né? Os crimes, etc, etc, etc. Na segunda fase da fala, ele trouxe uma espécie de um diagnóstico, onde ele mostrou, por exemplo, por que a grande esmagadora maioria dos médios e dos doutrinadores encarnados em missão tão sublime, de levar consolação, de levar amor, de levar esperança, etc, etc, faliram suas missões. E boa parte dos que faliram estava ali naquela plateia. Por que ele fala que boa parte? Porque nós sabemos que as pessoas que falam em missão tão sublime, muitas das vezes, contraem dívidas grandes. Boa parte deles ainda se encontram nas regiões umbralinas, passam alguns anos, até na região das trevas, não é? Mas os que estavam lá já estavam começando o processo de reciclagem para vindouramente, quando estivessem em condições novamente, porque na espiritualidade superior não se improvisa, quando estivesse pronto, voltar de novo a desempenhar tarefas assemelhadas. Esse era o grande objetivo. Bom, e ao final dessa magistral palestra, André Luiz constatou, ao lado de Vicente, de que muitos daqueles médiuns e doutrinadores que reencarnaram e faliram, que estavam lá, choravam pela oportunidade perdida, um sentimento muito grande de remorso, de tristeza, etc, etc. E, ao final, isso foi no começo da tarde, foi feita a palestra, e depois Aniceto orientou André Luiz e Vicente, que acredito sinceramente que faz parte da grade do curso, que o visse aquelas criaturas, tanto os médiuns quanto os doutrinadores, sobre suas dores, os porquês da falência, porque isso traria conhecimentos importantes no trabalho que eles iriam exercer vindouramente como mensageiros, e talvez encontrasse casos assemelhados, seria importante. Também seria muito importante, acredito, como fazia parte da programação da reciclagem, que em os próprios mensageiros trocar ideias, os que faliram, seria uma espécie de uma catarse, colocaria para fora, e também encontraria a receptividade, a solidariedade daqueles outros, que alimentaria os seus espíritos, né? Então, acho que fazia parte desse processo todo. E, por fim, também, lembremos que André Luiz colhia apontamentos para lograr à humanidade essa magistral obra, trazendo ensinos tão importantes
que tem o aspecto fundamental de despertar na alma humana, nós aqui encarnados, os valores, a compreensão de que somos criaturas multidimensionais, ou seja, as questões que aqui fizemos, as nossas ações aqui reverberam em outros planos, ou seja, dentro da lei da ação e da reação, né? E é o que nós estamos agora analisando aqui, né? Fruto desse trabalho magistral de repórter do mundo espiritual, de mensageiro nessa função, de André Luiz. Mas tem outro aspecto também, certamente muito importante, dos que militam em especial aqui na Terra hoje, como médiuns ou como doutrinadores. Então, essa é a ideia. E foi feita essas escutas. Nos capítulos anteriores, eles ouviram pelo menos 6 médiuns, 3 homens, 3 senhores, né? Que foi exatamente o Otávio, o Arcelino e o Joel, né? E também ouviram 3 senhoras, Mariana, Benita e Ernestina, né? E, ao final, foi 2 capítulos na semana passada, eles ouviram 2 doutrinadores, 2 relatos muito importantes, e nós discutimos semana passada a importância do trabalho do doutrinador, aquela criatura que na sala mediúnica que comanda a sala, quem coordena o grupo de médium, né? Vimos a importância, e eles contaram suas histórias muito impressionantes, porque faliram. Foi exatamente a situação de Belarmino Ferreira e também a situação de Monteiro. Bom, então, essa para a gente ter uma compreensão, uma rápida síntese, né, para a gente agora começar a estudar o capítulo 13, que chama-se Ponderações de Vicente, ou seja, depois de ouvir aquelas falas todas, André Luiz e Vicente, lembremos que Vicente é médico, foi médico na Terra, tanto quanto André Luiz. E na técnica, no trabalho, na orientação de Aniceto, ele gosta de trabalhar, quando desce à Terra para as aulas práticas, trabalhar por segmento, ou seja, quando o André Luiz for à Terra fazer aula prática, o Vicente estará junto, porque, além dos mensageiros já, digamos, formados, eles que são alunos acompanharão para aprender. Mas é a tática, a didática, melhor dizendo, de Aniceto é que ele gosta de trabalhar por segmento, certo? Muito bem. Então, terminadas essas oitivas, essas conversas, que foram muito educativas para eles, eles 2 saem no jardim. Essa imagem que está aí embaixo, eles estão no jardim do Ministério das Comunicações, lá próximo do Centro de Mensageiros, e eles conversam, trocando ideias, informações a respeito das impressões que eles tiveram, do apanhado dos relatos impressionantes, dos aprendizados auferidos, ouvindo as experiências marcantes dessas pessoas que faliram na Terra. Então, começa então eles a falar assim, né? Diz André Luiz, não estava farto das lições, eu ouvi muitas importantes lições, mas para ele já era o suficiente no pensamento dele. Mas para o momento, havia aprendido bastante, ele já achava que estava satisfeito com o que ele tinha ouvido. Impressionado com o que me fora dado observar, ele conversando com o Vicente. Não insisti com o Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Eles preferiram sair, tomar um fresco lá fora, à sombra das árvores, sentado num banquinho, e foram dialogar, conversar. Aí ele disse, sinto-me fortemente impressionado. André Luiz falando para Vicente. Murmurei, quem diria pudesse caber tantas responsabilidades a essas criaturas. Ou seja, André Luiz, lembremos, André Luiz, quando chegou em nosso lar, ele não teve contato com pessoas da área mediúnica que trabalhavam na Terra. Ele não tinha essas noções de responsabilidade. Por outro lado, ele também, na última encarnação, não conhecia a doutrina espírita, não conviveu, não conhecia o universo da mediunidade, etc, etc. Tanto que ele diz aqui embaixo, não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, quer seja quando encarnado, nem quando no mundo espiritual. Porque lembremos que ele trabalhou no decurso que ele teve alta do hospital, em nosso lar, nas câmaras de retificações, que eram criaturas com quadros dramáticos e tal. Mas ele não tinha conhecido ninguém que tivesse dito para ele experiência, então ele não tinha noção da dimensão, da imensa responsabilidade que pesava sobre os ombros daqueles que militam na área da mediunidade encarnados, né? Então, ele estava dizendo isso, eu não conhecia ninguém com isso, né? Justificando agora a minha surpresa. As referências que ele tinha vinham, naturalmente, da fala impressionante, muito forte, muito substanciosa de Telésforo, e dos relatos impressionantes que ele ouviu nos bastidores depois da fala de Telésforo, que eu acredito que faz parte da grade, tanto do programa de mensageiros, quanto do programa de reciclagem dos que estavam ali. Muito bem. A responsabilidade é imensa. Você, meu caro
procede, agora Vicente, conversando com a Luiz, você, meu caro, procede das câmaras de retificações, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos, ou seja, só daquelas criaturas que chegam a uma situação muito dramática, são as criaturas que são resgatadas dos umbrais ou das trevas, chegam a uma situação dramática, que não dialogam, que ficam numa situação tão dramática que ficam no Ministério nas classificações, ficam circunscritos na parte de baixo, lá do Ministério da Regeneração, porque eles não suportam sequer a luz. Imagina o quadro dessas criaturas, né? Se você trabalha nas classificações, um dos trabalhos são muito reservados e circunscritos de Vicente. Talvez, de Vicente, a sua impressão provenha dessas circunstâncias. Ele disse, por isso que está tão admirado, que não conhecia as responsabilidades, muitas atinentes a essa missão tão importante, tão sublime, tão importante. Verá, diz Vicente, porém, com o tempo, ou seja, quando você começar a se familiarizar aos trabalhos, ou seja, quando estivermos, por exemplo, lá no trabalho prático do curso de mensageiros, vão ver muitas atuações e você vai ter uma compreensão maior, seria mais ou menos isso. Você verá com o tempo que existe aqui, sim, também lá em nosso lar, né? Aqui, e essa é uma informação muito bacana, você verá, porém, com o tempo em nosso lar, que aqui em nosso lar existem locais de conversação dessa natureza, ou seja, não é só no curso de formação, ali foi uma coisa circunstancial. Essa fala de Telésforo, ali fazia parte da grade de formação dos cursos mensageiros. Mas existe espaço em nosso lar, está dizendo isso, específico para as criaturas que faliram na menor, trocar experiências, trocar informações. Ó. Locais de conversação dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Não só, olha que informação bacana, não só atendendo o trabalho à mediunidade, mas de todas as profissões que viemos e falimos, que todas são importantes, voltamos a nos reciclar no mundo espiritual. Com que propósito? Lembremos que a erraticidade, para onde vamos, que é a nossa casa, estamos aqui cumprindo missões, é o local onde nós voltamos para retemperar os espíritos. Ou seja, vamos prestar conta do que fizemos, vamos, boa parte de nós, não só os médios, também não cumpre a missão que nós viemos cumprir, pelas muitas razões, a dificuldade que é cumprir num planeta de expiações e provas. Eu lembro muito bem de uma célebre conversa na casa de André Luiz, em nosso lar, onde ele, conversando com Dona Laura, a mãe de Lísias, ela dizia isso, que a referência que ela tinha de que alguém que encarnou e cumpriu a sua missão na integralidade, volto a dizer, a missão para aquela encarnação, foi Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso, lá do livro Paulo Estevam, quem leu. Você vê só, ela dizendo que ele é uma referência, que a grande esmagadora maioria não cumpre todo, cumpre uma parte, outros nem cumprem, outros não cumprem quase nada, como nós vimos aqui nos relatos importantes das criaturas que faliram, né? Aí ele disse o seguinte, Vicente falou para ele, já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Ou seja, ele está dizendo que existem locais de reciclagem em larga escala em várias profissões, em várias áreas de atuação, não só na área dos médios, né? Nas áreas dos doutrinadores. E ele disse que o Ministério do Esclarecimento tem várias escolas de reciclagem atinente a isso. Olha que informação bacana, né? Para a gente entender que, na verdade, a criatura humana, o Filho de Deus, assistência inesgotável. Deus deseja a felicidade dos seus filhos e, em todas as oportunidades, está nos dando a oportunidade de nos esclarecermos, de largar nossas compreensões, de encontrarmos a luz, de encontrarmos o caminho da renovação. Não é porque viemos na Terra cumprir uma missão que falimos que deixamos de ser filho de Deus por isso, nem de ter assistência, não, muito pelo contrário. Jesus dizia que são os médicos que precisam ser atendidos, são os doentes que precisam de médico. No caso, aí, doentes da alma, somos todos de alguma forma, né? E, em especial, esses que vieram e faliram, por graves falhas, esses são uma necessidade de esclarecimento, né? Os mais iluminados, eles são os professores, né? Os que mais precisam são esses. Então, muito interessante compreender isso em todas as esferas e no mundo espiritual. Isso acontece muito, é muito propício para a gente retemperar o espírito, retreinar, renovar-se, para voltar para a luta de novo. Aqui, o suor da luta se dá aqui, mas o retemperamento, o reaconselhamento, o encontro com quem amamos no mundo espiritual acontece quando retornamos à pátria espiritual, para o recomeço do processo, né? Aqueles que têm elevação dirigem as esferas mais altas, que são raros. A grande maioria vem para cá para continuar a luta, né? Tem viu isso no nível nosso lar. A família de Lísias toda que passou por aqui, toda voltou para o nosso lar e toda estava reto para o caminho de volta. A família de Luiz também.
Esses caminhos, se vai e volta, e assistência recíproca das famílias, que se amam e se alimentam espiritualmente falando, como dizia André Luiz no capítulo 18 do nosso lar, que o amor é o alimento das almas. Essa assistência é uma constante, né? E o apoiamento é fundamental nesse processo. Quando eles dizem, Vicente, localizo essas escolas, o Ministério do Esclarecimento, localizo-se ali. Ele apontando, vocês estão vendo aqui na ilustração fotográfica, aquele prédio lá no fundo, com as torres bonitas e tal. Localizo-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. Olha só, as mães que vêm e falem como mães passam por todo um processo de reciclagem. Com que propósito? Para aprender a ser mães, a não falir em suas missões, pelas coisas mais dolorosas que nós vemos nos relatos das obras de André Luiz e as outras da doutrina espírita, é os corações partidos das mães, vendo que faliram em suas missões, ou como os pais também, porque o sofrimento dos filhos que estão em grandes lutas nas áreas das trevas, das sombras, os pais sofrem tão quanto, até porque boa parte desse processo, boa parte dos pais, as mães também têm suas culpabilidades nesse processo. E mesmo que não tenham, o amor é um sentimento inquebrantável, né? Quando nós vamos ver lá na frente, quando estudarmos, por exemplo, o livro, ver se eu me lembro aqui o nome, de Gregório e Matilde, é o livro Libertação, onde a mãezinha de Gregório, salvo engano, passou 350 anos lutando para resgatar o filho que estava nas regiões trevosas. Esse é um amor extraordinário, um amor inquebrantável, um amor imenso, que nós estamos muito distantes de compreender a grandeza do amor puro e verdadeiro, né? Muito bem. Então, ela diz que existe uma escola que recicla as mãezinhas, que voltam para lá para contar suas experiências. Volto a dizer, essa catarse ajuda, a reforça, e ao mesmo tempo recebe o apoio daqueles que faliram também. Vamos juntos em frente, né? E tem tal. Muito bem. Aí diz, olha, são mulheres, são milhares de irmãs e mulheres, portanto, que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, ou seja, a reciclagem, como estávamos falando da reciclagem dos médios, dos treinadores, a reciclagem das mãezinhas, que falharam em suas missões sublimes da maternidade, buscando reconquistar energias e caminhos. Para quê? Para reconquistar, para recomeçar a luta. A missão que não foi bem cumprida precisa ser recomeçada. Essa que é a questão, né? Todo trabalho que foi feito, e é isso, e a gente precisa entender, lá na frente nós vamos ver isso, e André Luiz explica com muita beleza isso. Todos nós, ao encarnar, temos um mapa reencarnatório, uma programação. É como se faz uma viagem, né? Uma viagem de trabalho aqui na Terra, tem uma programação. Onde vai ficar, o hotel, os dias, sabe? Quando chegar para prestar conta, é a mesma ideia, certo? Quando chegar no mundo espiritual, será feita toda uma espécie de uma prestação de contas. E nós, normalmente, nessa prestação de contas, normalmente lamentaremos muito por ter cumprido só uma parte muito pequena e teremos que retornar de novo. É como a gente se matricula na escola e é reprovado, precisa repetir o ano. A ideia é a mesma, né? Afinal de contas, as reencarnações é uma escola na vida onde você aprende a renovar, a buscar a luz, né? A transformação, né? E a reencarnação é uma continuidade desse processo. Muito bem. Ainda ali, ele falou das mãezinhas, ainda ali aonde? No Ministério do Esclarecimento, né? Ele está dizendo, ainda ali, né? Temos os centros de preparação à paternidade. Ou seja, não só tem a escola de reciclagem das mãezinhas, e dos pais também que faliram. Olha que coisa interessante. Ou seja, dá-se a ideia que todas as missões que viemos cumprir aqui, seja em que função for, não cumprida, haverá reciclagem para retornar o trabalho, né? Às vezes mais difícil, dependendo de como foi a nossa performance, às vezes com acrescida de mais dificuldades, né? Porque as dívidas contraídas precisam ser pagas, né? Muito bem, como nós dizendo. A reciclagem é observação minha, não sei o que é minha. A reciclagem é comum e faz parte de todos os que faliram. Essa é uma observação minha. E a gente extrai isso da leitura do começo do capítulo, né? E outra coisa que também, para mim, a minha compreensão, além de saber o que é certo, ou seja, as criaturas, por exemplo, que desceram, que prepararam-se para trabalhar como mensageiro, e vocês, como na era da mediunidade, vocês devem muito bem lembrar o caso de Otávio, que passou 30 anos se preparando para trabalhar como médium e faliu, 30 anos, não é 30 dias, nem 30 meses, 30 anos e faliu. Ou seja, Otávio sabia o que tem que fazer. Otávio sabia, tinha compreensão, os instrutores apareciam, ele continuava dizendo, etc. Ele.
Agora acontece uma coisa muito interessante. Por que as pessoas conhecem, sabem e falem? A minha compreensão é o seguinte: você pode até compreender, se saber do processo, mas se você não incorporar essas compreensões a seu espírito, ou seja, se você não conseguir albergar essa informação ao seu espírito, a possibilidade é falir. Porque o que significa isso? Significa que, por exemplo, as pessoas que cometem crime aqui, nós na Terra, não é porque desconhece a lei, não. Conhece a lei. Por exemplo, um juiz que comete crime, mais que ninguém, o juiz sabe. Um promotor conhece a lei, mas comete. Por quê? Porque a probidade interior dele não está consolidada. É que eu digo, ele não incorporou essas informações, compreensões ao interior. Aquele Deus interno de que tanto fala Jesus, quando fala, faz brilhar a sua luz. Vós sois deuses. Somos, porque, afinal de contas, o DNA do Pai está conosco, nós somos filhos de Deus, portanto, a centelha de Deus está lá. Mas se essa pequena centelha não for alimentada com a prática do bem, do amor, da fraternidade, para dar luminescência a essa chama interior, o homem velho, a sombra continua dentro de nós. Se nós sabemos, mas a probidade interior, que é quem fala alto, quando a criatura tem valores, ou seja, quando incorpora essas informações ao espírito, não é porque a lei diz que não deve fazer, nem que os outros dizem que não deve fazer, ou o chefe não está vendo, eu vou fazer. Não. Você não faz, você não se permite mais fazer. Essa é que é a história. Eu gosto mais daquela citação maravilhosa de Sócrates, do pai da filosofia. Eu sempre repito isso porque eu acho uma informação importantíssima. Que ele dizia que o homem não faz o mal porque ele é mau, o homem faz o mal porque ele é ignorante. Ou seja, a ignorância no aspecto, a ignorância que eu estou falando a respeito dos valores da alma, nesse caso. Ou seja, as criaturas, você não pode imaginar que um juiz ou um promotor que tenha mestrado, doutorado e um concurso difícil, etc., não tenha conhecimento. Ele tem conhecimento convencional, mas às vezes são analfabetos espiritualmente falando. Uma criatura, por exemplo, que se forma e chega a um patamar de criar uma bomba atômica, você não pode alegar que um cara desse não tem conhecimento, tem demais. Entretanto, é analfabeto do espírito. Criou uma arma de destruição em massa, é uma coisa que só que não tem valores para não compreender uma questão como essa. Então, não justifica, por exemplo, o juiz cometer um crime. Quer dizer, o conhecimento ele tem, mas não tem os valores. Ele não consolidou em seu coração esse Deus interno dele, não foi alimentado pelo combustível necessário. Qual é o combustível necessário? A prática do bem, do amor, da fraternidade. Que Jesus fala no seu evangelho. Na hora que a gente consegue iluminar-se, essa probidade interior, esse Deus interior falará alto. E não cometeremos mais o erro, não é porque sabemos, né, que por causa da lei, é porque nós não nos permitiremos mais. Porque ninguém pode dar o que não tem, gente. Se eu estou cheio de luz, se a sombra tomar dentro de mim, eu não posso dar o que eu não tenho, eu não posso dar mais sombra, eu não posso cometer um crime, porque o crime não habita mais no meu coração. Essa é a ideia, como Sócrates falava, chegará um ponto, quando o homem se esclarecer, ele não mais cometerá o mal, porque o mal não habita mais no seu coração. E se o mal não habita mais no meu coração, ninguém pode dar o que não tem. Essa é a ideia. Então, por que essas criaturas faliram? Porque eles tinham as compreensões, etc., mas não incorporaram essas informações, esses valores espíritos. Quando se incorpora, se atinge um patamar que não tem regressão. A felicidade é um estado da alma, é um estado de espírito. Adquiriu isso, a felicidade não retroage. Lembrando que Mahatma Gandhi dizia isso. Ele dizia que ele era feliz, não importa onde ele estava. Estava preso e tal, não importa. Está feliz, acabou-se. É um estado de felicidade. Estou doente, preso, não interessa. Sua felicidade não muda. Sócrates, preso, que ia tomar cicuta, sabia que ia morrer, mas estava feliz. Um dos alunos dele tentou subornar um guarda para ele fugir, ele brigou com o cara. Amigo, você não entendeu nada do que eu ensinei para você, não. A história não é essa. Eu estou feliz. Esse processo aqui é passageiro. Meu espírito é feliz, não importa se vivo, se morto, não interessa. É um estado da alma. É um estado de compreensão, é isso que eu entendo. Baseado nessas informações exibidas. Muito bem, continuando. E aí, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu acho interessante compreender isso. Quando o André Luiz lá atrás, que não tinha compreensão da responsabilidade das criaturas, dos médiuns e dos doutrinadores, eu expliquei a semana passada, mas eu achei ontem falando sobre a transição planetária um texto maravilhoso de Dr. Bezerra de Menezes, em 2010, que ele fala do momento que está passando, e ele faz uma citação muito especial aqui aos médiuns doutrinadores, que eu achei interessante trazer para a gente analisar como são sublimes e importantes no papel dos médiuns dos doutrinadores, no aspecto de levar consolo às criaturas que chegam sofredoras nas casas espíritas
quer sejam obsidiados, obsedados, dos dois. Os dois chegam e o papel deles são fundamentais para aliviar as dores dessas criaturas e dar esperança. Diz ele o seguinte, Dr. Bezerra de Menezes, nessa mensagem que foi psicografada por Divaldo, em Los Angeles, em 13 de novembro de 2010. Ele diz o seguinte, a mensagem profunda do Bezerra. Aos médiums, ele está falando da transição, mas em qualquer momento esse papel é importante. Aos médiuns cabe a grande tarefa de ser a ponte entre as dores e as consolações. Que ponte é essa? O médium medianeiro é ele que utiliza, que empresta seu corpo para que a entidade sofredora venha e incorpore através dele. Para quê? Para o dialogador, o doutrinador vir poder conversar com ele, etc. E também ele não assume o corpo do médium. Não, o médium tem que ter uma série de equilíbrio para preparações para evitar que aquele espírito se apodere e faça o que achar que deve. Não. Todos esses meandros, esses equilíbrios, o médium tem que ter esse equilíbrio para poder evitar agressões, verbalizações de grosserias, etc, 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 com a ajuda também da espiritualidade. Então diz isso, olha, o médium cabe a grande tarefa de ser a ponte entre as dores e a consolação. Ele é o intermediário desse processo. Ao dialogador, ou seja, aos doutrinadores, diz Dr. Bezerra, cabe a honrosa tarefa de ser, cada um deles, doutrinadores, psicoterapeutas, gente, e que papel mais sublime, de desencarnados. Ou seja, cabe a ele ser aquela criatura, em nome de Deus, que está ali, não obstante as dores, as revoltas daquele espírito que chega, cheio de sofrimentos, muitos deles presos no mundo espiritual, escravizados, outros suicidaram, uma situação terrível de dor. Ele está ali, não é para ser uma lição de moral no espírito, não, muito pelo contrário. Ele está ali para ser aquela criatura que vai apoiá-lo, que vai usar a palavra certa, por isso que ele diz que o dialogador ou o doutrinador que tenta fazer coisa da cabeça dele erra. Ele precisa da ajuda da espiritualidade, que sabe o drama daquela criatura e intui para dizer a palavra certa, para atingir o coração daquela criatura e sustentá-lo, dar força, coragem, levar bálsamo às feridas daquela criatura e esperança, que é muito importante. Então, ele diz, olha, psicoterapeuta de desencarnados, contribuindo para a saúde geral daquela criatura, né? Enquanto, ele diz mais, enquanto os médios se entregam ao benefício caridoso, ele está se entregando para dar aquela assistência, com os irmãos em agonia, ou seja, que chegam até eles, quer seja encarnado ou desencarnado, obsedado, obsidiado, obsessor, né? Também os médios têm as suas dores diminuídas. Vocês acham que, na verdade, os médios são anjos? Não, falamos aqui, boa parte dos médios que encarnam são médios de prova. E a mediunidade é lidada por empréstimo para que ele utilize essa mediunidade para assistir, e preferencialmente, aqueles que ofenderam no passado. Aí diz, olha, que tem as suas dores diminuídas, claro, na hora que ele ajuda os outros, ele está prestando um serviço, ele está ajudando em nome de Deus. E o benefício passa por ele. Ele é o maior beneficiário desse processo. Para todos nós que fazemos o bem passa por nós e chega a alguém. Nós somos o maior beneficiário disso, né? Aí diz, o seu fardo, que seu fardo? O fardo do médium. O seu fardo de provas amenizadas e as suas aflições contornadas pelo bem que ele fez. Ele se me deu o grande beneficiário. Aí ele explica por quê que esse bálsamo divino, quando passa pelo coração do doutrinador ou do médium, faz tanto bem. Porque o amor entra uma conceituação de amor que eu achei extraordinária, né? Porque essa é a missão de amor. Quem trabalha no campo da mediunidade para assistir, em nome de Deus, aquelas criaturas que chegam, encarnadas ou desencarnadas, é uma missão de amor magnífica. Você está renunciando ao seu momento de lazer, você tem tua vida uma regrada para trabalhar numa função como essa. São muitas renúncias, um laço de amor. Aí fica, por que o amor? Ele vai conceituar. É o grande mensageiro da misericórdia. Ou seja, o amor cabe em seu espectro, como diz lá Lázaro no Evangelho, ele fala que esse grande sol, que em seu centro, no epicentro do sol, cheio de ideias sublimes, capaz de queimar os miasmas da dor dessas criaturas que buscam. O amor é o grande mensageiro da misericórdia, ou seja, o amor são vários valores que estão postos dele, é a caridade em movimento. Coisa bonita, né? E esse amor que dilui todos os impedimentos ao progresso. Então, você chega lá cheio de ódio, de ressentimento, de dor, o amor é esse bálsamo, esse remédio que queima, ou esse sol que queima essas energias deletérias, que coloca esperança naquele coração. Isso, olha, que dilui.
é o sol da vida. Olha que coisa bonita. O amor é o sol da vida, que queima essas energias dramáticas, que renova seu coração, que alimenta seu espírito em frente, meus filhos. É o sol da vida, meus filhos, de Dr. Bezerra, que dissolve a névoa da ignorância. O amor é o antídoto, ou seja, só se combate as trevas com amor. É luz, a luz, né? O ódio se combate com amor, como as luzes combatem as trevas, né? Então, é a luz, meu filho, que dissolve a névoa da ignorância e que apaga a noite da impiedade. Ou seja, se a pessoa chegar com o coração cheio de ódio e ressentimento, o amor tem a capacidade de aniquilar, de minimizar, de aliviar, de dar esperança. E aí tem a missão, essa mensagem aqui é atinente ao momento que nós vivemos, da nova era, etc., mas eu achei que devia constar aqui para a gente compreender que, no final, tem um recadinho bacana. Eles, olha, então, um recado para nós, estamos encarnando a Terra hoje. Não vou entrar nesse assunto agora, porque foi o objeto da fala de ontem, e aí falei o resto da noite todinha só sobre isso. Reencarnastes nós agora, para contribuir em favor da nova era, a era da paz, da renovação, da transformação que a Terra vive, esse processo da busca da regeneração. As vossas existências, de Dr. Bezerra, não aconteceram por acaso, nós não encarnamos por acaso, foram programados, nós sabíamos, diz ele, dessa programação. Antes de mergulhar na neblina da casa, na reencarnação, diz ele, leste o programa, nós temos conhecimento dele. André Luiz diz isso lá nesse livro, ainda feito a falar sobre isso. Leste o programa, que vos dizia a respeito, e firmaste, assinaste isso, de acordo, dando o assentimento, o acordo, para as provas e as glórias estelares. Ele está nos dizendo que esse momento é tão especial da Terra, se nós cumprirmos bem a nossa missão, dará um avanço considerável, será uma encarnação absolutamente importante no nosso processo evolutivo. Aí eu mantive isso para no final, essa frase que eu achei espetacular, que cabe em qualquer fala, né? Mostrando o papel do Espiritismo como, na verdade, o Evangelho redivivo de Jesus, que retorna à sua pureza para renovar e transformar o coração do homem, fundamental no projeto de Deus aos seus filhos na Terra, em qualquer lugar do mundo. O Espiritismo é Jesus de volta, de braços abertos, descrucificado, ressurrecto e vivo. Ou seja, o Evangelho é o supremo, como é que eu vou colocar? O Evangelho, na verdade, o Espiritismo é o Evangelho vivo, é o suprassumo dos ensinamentos de Jesus, que vem trazer bálsamo, mas também dar esperança e nos mostrar o caminho a ser seguido. O Espiritismo é Jesus de volta, de braço aberto, descrucificado, ressurrecto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Eu achei isso muito interessante, porque tem tudo a ver para a gente entender bem o papel do doutrinador e dos médicos. Passando em frente, que aí tem bastante coisa para frente. Muito bem. Neste mesmo ministério, que ministério que está falando? Está falando do ministério lá, onde estava vendo a reciclagem. Lembra lá que nós falamos aqui do Ministério do Esclarecimento? Onde tem a reciclagem das mulheres, das mães e dos pais? Muito bem, quando eu dizendo aqui. Nesse Ministério do Esclarecimento, temos a especialização médica, ou seja, lá também os médicos que faliram também têm sua escola de reciclagem. Nobres profissionais da medicina, diz ele, Vicente dizendo para André Luiz, que perderam santas oportunidades da elevação, lá discutem seus problemas, lá se reciclam, conversam, etc, etc. Entretanto, André Luiz aí fala, entretanto, somos médicos, tanto André Luiz como Vicente, e não nos achamos lá. Por quê? Pergunta André Luiz a Vicente. Aí Vicente diz, sim, explicou Vicente, bondoso. Infelizmente, para nós, ambos, André e Vicente, caímos em toda a linha. Não só caíram como médico, não. A situação era mais dramática. Não só faliram na qualidade médica, estou dizendo. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens. Ou seja, a falência é mais dilatada, a reciclagem precisa ser mais completa, dizia ele, né? Pois que se disse a você o que sofri, Vicente dizendo, e Vicente contou a história dele lá no começo dos capítulos desse livro, que foi envenenado pela esposa e tal. Se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz, ou seja, todos nós cometemos nossos graves erros, estamos no nosso processo de renovação, né? Muito bem. É verdade, disse André Luiz, concordei, desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Ou seja, André Luiz também não só faliu como médico, mas também é um suicídio inconsciente, cometeu seus erros, ou seja, a linha de falhas vai além da condição como médico, ele está dizendo isso. Por isso que eles não estão lá se reciclando naquela escola lá. O trabalho foi mais difícil, André Luiz passou 8 anos no umbral e por aí vai. Ainda no esclarecimento, ainda no Ministério do Esclarecimento, diz Vicente, ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro.
Temos o Instituto de Administradores, olha que informação bacana. Temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as suas forças próprias, as próprias forças, e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Ou seja, quem são esses administradores? São as criaturas que tiveram função de mando, de administrador, de administração, que administraram muitas pessoas e cometeram os erros como administradores, improbidades, etc., desvio de recursos, ou trataram mal aqueles que eram os seus comandados, né? Enfim, várias falhas atinentes. Então, uma escola específica para, né? Que informação bacana. Aí diz aqui mais. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, já é outro ministério, aquele onde fica as câmaras de edificação, né? Existem milhares de trabalhadores que se renovam, que se reciclam. Essas informações de parentes são nossas, né? Ou seja, tem outras escolas que reciclam outro tipo de profissionais que falei na Terra, para a recapitulação das tarefas, das grandes tarefas da obediência. Ou seja, aqueles que os administradores que faliram na sua função de mando, que faltou honestidade ou faltou sensibilidade, etc., mas também aqueles que tinham as funções subalternas, que também precisa ter muita disciplina, etc., etc., que faliram, que só faziam o trabalho quando o chefe estava olhando, quando estava fazendo, desviava coisa, ou fazia coisa errada, e por aí vai, né? Que também é essa, ou seja, a conclusão que se tira é que todos os que retornam, que não cumprem na interesse dos seus trabalhos, precisam passar pelo processo de reciclagem. Essa é a informação que deflui, ou seja, que a gente extrai dessa leitura colocada, né? Eu botei aqui, Deus assiste o homem pelo homem, que sempre haverá a mão de Deus aqueles que falam, porque Deus deseja a felicidade dos seus filhos. Você está sempre dando a oportunidade da retomada. Não é porque cometemos um erro que não vamos retomar. E aqui André Luiz está provando. Todos que retornam, que faliram, quem fez o seu trabalho, segue em frente. Não é esse o caso. Mas quem faliu, volta para... Isso é importante demais para a gente. Essa informação é fundamental para a gente. O que é que estamos fazendo das tarefas que Deus nos confiou? Como pai, como mãe, como irmão, como filho, como trabalhador, como função, como trabalho da Casa Espírita, não importa. Essas missões não chegaram para a gente de graça, está na nossa programação. Nós não lembramos, mas está na nossa programação, quando o doutor Bezerra. Nós assinamos, tomamos conhecimento dessas missões. O que é que nós estamos fazendo? É muito interessante a gente, é uma chamada, é um puxão de orelha em cada um de nós, para a gente fazer uma autoanálise. O que é que eu estou fazendo da minha atual encarnação? Até porque o doutor Bezerra está dizendo que esse momento é muito especial. Quem está encarnado na Terra hoje tem uma missão ainda muito maior, porque nós estamos no momento da transição, que, segundo Chico Xavier, 2057 é a data de se concluir esse processo, ou por ali a data. Então, o prazo está fluindo e a gente precisa tomar providência. Por isso, o objetivo da obra André Luiz é de nos educar, de nos orientar, e essas informações estão vindo exatamente para a gente ter essas compreensões e abrir os olhos, né, enquanto é tempo, né? Muito bem. Somos numerosos, diz André Luiz, continua sorridente, os falidos nas missões terrestres, ou seja, todos que vêm que falem, são muitos, né? E note-se que todos os que hajam chegado à zona de nosso lar, isso é Vicente dizendo, nosso lar, devem ser levados à conta de extremamente felizes. Essa informação ela é interessante e a gente vai ver mais na frente nas obras de André Luiz. Eu trouxe aqui alguns, e outro também de Manuel Fernando Miranda e Divaldo, para mostrar as consequências dos nossos atos. Ou seja, as criaturas que falem, e dependendo do estágio das falhas, as consequências são muito graves. Volto a dizer, nós somos seres interdimensionais. Todas as nossas falhas, no bem ou no mal, reverberam a nossa continuação, o nosso processo na frente. É a colheita. Se colhe o que se planta, segundo Jesus nos dizia, né? Então, esse livro Tormento da Obsessão, essa obra, quem não conhece, aconselho, é uma obra espetacular, psicografada por Divaldo, através de Manuel Flamengo de Miranda. Ele mostra nessa obra maravilhosa um estágio que ele fez num hospital chamado Sanatório Esperança, que foi fundado por Eurípides Bassanufo, aquele benfeitor, um dos médicos mais extraordinários que o mundo conheceu, né? E pela sua abnegação, ele teve a autorização de Jesus para fundar, já que ele não era médico quando aqui passou, e assistiu muitas criaturas que tinham problemas graves, de obsessões graves aqui, né? E pelo trabalho abnegado dele, quando desencarnou, continuou assistindo o mundo espiritual.
E pelo trabalho abnegado dele, ele, através de Agostinho, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, por acaso, é o governador do estado do Rio Grande do Norte, para quem não sabia disso, né? Advogou, pediu autorização a Jesus para fundar esse sanatório, esse grande hospital. E esse hospital funciona no mundo espiritual só para casos graves de loucura. E sabe de quem? Dos espíritos espíritas que faliram em suas missões sublimes, de médios, de doutrinadores. Os quadros mais dramáticos, as criaturas são resgatadas das regiões das trevas, em quadros graves e dramáticos, são trabalhados lá. Todo o processo do trabalho de assistência, todo o trabalho patológico, todo o trabalho de recuperação é feito lá, até essas criaturas terem condições de, resgatar, de reencarnar de novo. E as obras de Manuel Florino de Miranda, que são muitos que falam de obsessão, boa parte desse aprendizado ele extraiu lá, no Sanatório Esperança. Então, eu só estou colocando aqui, quando ele fala aqui que os falidos que estão em nosso lar são os felizes, e cometeram menos graves, que aqueles que cometeram graves erros estão em regiões como essas, que são narradas nessa magistral obra, Tormento e Obsessão, e quem não leu, aconselho, é uma espetacular obra. Muito bem. Mas tem uma outra obra, não vou, só para dar aqui uma dica que é interessante. Ação e Reação, que é também da coleção de Chico e de André Luiz, da Vida do Mundo Espiritual, que é uma obra espetacular, que que conta a história de uma colônia, ou me parece que digamos assim, uma extensão de nosso lar, de uma casa que fica nas regiões das trevas, de acolhimento das criaturas que são resgatadas das regiões trevosas e são internadas lá. Os quadros são dramáticos. E a gente tem, o nome não é casa, né? Por acaso chama-se Ação e Reação. Os quadros são dramáticos. Ali é a colheita, é a reação da ação passada. Aqueles fatos que cometemos aqui na Terra, gravíssimos, repercutem lá. Por isso que a turma passa muitos anos na região das trevas, é a colheita desse processo todo, né? Então, lá, nesse livro, é estudado ponto a ponto, quando André Luiz foi estudar sobre ação e reação, foi buscar subsídio lá naquela casa, porque todas as criaturas que eram resgatadas nas regiões das trevas contavam suas histórias, para nos mostrar como as nossas ações reverberam no outro plano. Os fatos que aqui cometemos, bons ou maus, lá na frente nós vamos colher, do bem ou do mal. Então, esse livro é sensacional, e conta a história de Druso, o dirigente da casa, e de Silas, os porquês que os benfeitores que dirigem a casa, e conta a história deles, inclusive, quem dirige, mas cometeram graves erros no passado. É uma obra imperdível. Estou mostrando isso para vocês entenderem que ele está falando aqui que os felizes estão em nosso lar, cometeram pequeno delírio. Mas tem outras que estão em situação muito dramática, que está dizendo. E tem essa outra obra, também da coleção de Chico, e com André Luiz, os 19 livros, O Obreiro da Vida Eterna, que fala da casa transitória Fabiana de Cristo, que é interessantíssima. É uma casa que é comandada pela irmã Cipriana, que é quem dirige, uma senhora que comanda, e é uma casa transitória. Que coisa curiosa, é uma casa que ela não é fixa. É uma espécie de nave, ou seja, é um grande hospital que se locomove de região. Terminou a missão, se locomove da região. E nesse livro, ela estava estacionada na região intermediária, entre o umbral e entre as trevas. E os fatos que lá são contados são interessantíssimos, né? E o resgate de um padre, o Padre Benedito, que é muito interessante para a gente compreender a lei da ação e reação também posta lá. Está mostrando que existem vários lugares tormentosos de sofrimento, né? Região purgatoriais, e ele mostra cada um desses para a gente ter uma compreensão. E essa casa ela é interessante, porque as criaturas são resgatadas naquela região e são levadas para lá, para serem assistidos, etc, etc. E André Luiz narra que eles foram fazer um resgate, mas ajudou no trabalho para a gente compreender como funciona esse processo todo. Estou só mostrando isso para vocês entenderem, já que ele está dizendo aqui que são felizes que estão em nosso lar. E ele vai citar um caso aqui de um que está em outra região. Por isso eu fiz questão de mostrar essas 3 obras para vocês terem uma compreensão. Eu sempre gosto de fazer um link com outras obras para a gente ver como a obra de André Luiz é rica em informações para ter essas compreensões. Continua. Diz aqui, Vicente, temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e da união divina, cuja influência santificante, de Vicente, eleva o padrão dos nossos pensamentos. Interessante que as obras de André Luiz falam muito pouco sobre as atribuições desses 2 ministérios. Por que ele fala dos 4 outros? Porque são ligados ao sofrimento da Terra, são o nosso dia a dia, gente, é o grosso do trabalho de lá. Esses 2 ministérios fazem a conexão da colônia com o alto, com as informações que provêm
das instâncias mais elevadas. Ou seja, e não é o grosso do trabalho. Tem influência, que é muito importante, mas a gente sabe muito pouco. Por exemplo, lá em Nosso Lar, ele fala, por exemplo, que toda a água do Rio da Água Azul é magnetizada e é feita pela turma da União Divina, porque tem o magnetismo deles são muito mais sublimados. Ou seja, mas são poucas informações que se tem. Ele está dizendo aqui que esses ministérios, o da elevação divina, a influenciação daquelas criaturas que estão lá do ministério, a influenciação santificante deles eleva o padrão de todos que estão lá. E a grande maioria nem tem percepção disso, né? Aí ele diz, olha, aí ele conclui, o estágio aqui em Nosso Lar, André, de Vicente, representa uma bênção do Senhor. E por muito que trabalhasse, muito que tu faça aqui, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Ou seja, o que eles recebem da misericórdia divina, estão lá recebendo toda assistência, treinamento, como André Luiz passou, você quanto tempo internado, etc., assistência, todos os benfeitores, e os ensinamentos são magnâmicos. Eles, nada que fizéssemos aqui pagaria o bem que Deus está nos proporcionando a nos albergar nessa colônia de amor, nesse verdadeiro paraíso, segundo ele diz. Bom, nossa situação, diz Vicente, é de abrigados em verdadeiro paraíso, diz ele. Pelo ensejo de serviço edificante, né, que se nos oferece. Porque, entenda, não é só o serviço. Lembremos que André Luiz e Vicente estão passando por um curso importante de formação. Ou seja, além do serviço com a participação de todos os instrutores, que é uma aula o tempo todo, a cada serviço que André Luiz narra, é um aprendizado grandioso para cada um deles, né? Mas mais que isso, tem os cursos, as orientações dos instrutores, ou seja, é isso que ele está colocando. Por isso que eu falo que quando você volta à erraticidade, você vai se reciclar, vai se renovar, vai se fortalecer para seguir em frente, para reencarnar a maioria de nós, né? Ele está dizendo, o serviço é muito grandioso, muito bem. Quanto a outros companheiros nossos, ou seja, que estão em situação difícil, aqueles 3 livros que narram as histórias dramáticas daqueles que cometeram graves erros, estão em regiões trevais e por aí vai, situação dramática, né? O trabalho é uma escola, bota aqui a observação minha, mas é que eu estou querendo explicar isso. Muito bem. Quanto a muitos, diz ele, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. É o que eu estou falando, aqueles 3 livros narram essas questões. Aí ele conta aqui um caso de um médico, que eu acho que é interessante para a gente compreender isso. São infelizes prisioneiros uns dos outros, ou seja, as culpas, as obsessões. Quem cometeu um grave erro, tem um sentimento de culpa dramático, fica sempre preso. Quem odeia um outro, ficam retroalimentando. O que são as obsessões se não são isso? Os que se odeiam ficam retroalimentando em ódio, né? Uns aos outros, né? Pela cadeia de remorsos e malignas recordações. Quando a gente se lembra, se recorda de um grande mal que faz um outro, faz um mal imenso. Lembra daquela história do cérebro triuno que eu falei aqui, que está lá em André Luiz, né? Que ele fala que sempre que a gente vem o superconsciente, o consciente que é o hoje e o inconsciente que é o purão, ou seja, sempre que a gente tem esse sentimento de culpa muito grave, a gente busca as recordações do purão, do inconsciente lá de baixo, a gente traz isso. A casa até de auto-obsessão. O sentimento de culpa é tão violento que nos traz. É um caso que não vai narrar aqui. Diz ele, olha, no que concerne à medicina, ele está falando agora de uns ramos que não bem praticados, é o caso deles dois, trazem sérias e dramáticas consequências. Na medicina, os colegas em bancarrota, ou seja, os colegas que falem essa missão sublime, espiritual, são inúmeros, está dizendo, que falem essa área. Aí diz, a saúde humana, de Vicente, é patrimônio divino. Ou seja, a saúde de cada um de nós é um patrimônio extraordinário. E o médico é um sacerdote dela. Dela do quê? Da saúde humana. Cabe ele zelar com a sua profissão, é tanto que o código da profissão, você assume as responsabilidades, um juramento de atender aquela pessoa, não importa em que circunstância. Se paga ou se não paga, se é um juramento, você é uma criatura que tem que velar pela vida. Ele está dizendo, a saúde humana é patrimônio divino, quem tem uma função como essa é uma função importantíssima, e o médico é sacerdote dela, da saúde humana. Aí eu botei o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, que a sua vida é um cântico de amor à humanidade. Toda a sua vida foi da caridade, doou-se como poucos, né? Trabalhou a vida inteira fazendo a caridade através da medicina, ajudou a todos, inclusive a informação interessantíssima, inclusive o seu anel de formatura. Num dia chegou uma senhora com a filhinha para se consultar,
uma situação muito difícil, e ela não tinha dinheiro não para pagar a consulta, e muito menos para comprar remédio. E ele também não tinha, porque ele dava o que tinha, e ele deu a anel de formatura para ela vender e comprar um remédio para as crianças. Imagina, tem uma alma abnegada extraordinária, né? Muito bem. Os que recebem o título profissional, os que se formam em médico, ele está dizendo isso, profissional, em nosso quadro de realizações, como médico, ele está falando, nós está falando que André Luiz e Vicente eram médicos, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Está dizendo, aqueles que encarnam para assumam a função, que se formam em medicina e não desenvolvem suas atividades em conformidade com a sublimidade dessa missão, pagam muito caro, ele está dizendo. Os que dela abusam, ou seja, que abusam, além de abusam dela, cometem excessos, são, por sua vez, situados no campo do crime diante de Deus e diante dos homens também, né? Aí diz, ó, Jesus não foi só o mestre, não só ensinou, não só levou o pão da alma a cada um de nós, trazendo o seu evangelho de amor, né, alimentando a essência do nosso espírito. Foi também um médico, porque Jesus tinha mais do que ninguém a compreensão de que as doenças do corpo nada mais é do que a replicação da doença da alma. Jesus trabalhava a alma humana, a ferida da alma. Ele sabia que ao trabalhar a alma daquela criatura, ele estava resolvendo um problema. E Jesus não curava o corpo físico, ele curava o espírito da criatura, né? Por via de consequência, chegava lá. Então, o exemplo, Jesus é a grande referência em todos os aspectos. Era o grande psicólogo, era o grande mestre, era o grande médico dos homens, né? Deixou no mundo, diz Vicente, o padrão de cura, da cura para o reino de Deus. Ou seja, dessa cura plural, né? Ele é o modelo, né? Diz ele, Jesus, proporcionava socorro ao corpo, aliviando as dores, e ministrava fé à alma. Ou seja, ele trabalhava esse conjunto, essa grande compreensão, todos que buscavam a ele fazia tudo para, na verdade, levar o pão da alma àquelas criaturas e aliviar as dores dentro do possível. Quantos foram curados em função da fé e seu magnetismo extraordinário que trabalhava, era famoso, era conhecido, inclusive a história da mulher hemorraísta, que apenas tocou nas vestes dele. E ela foi curada por causa do magnetismo do mestre, unida à fé que ela tinha extraordinária que Jesus podia curar. E Jesus dizia uma coisa muito interessante. Quando alguém buscava a cura, ele dizia, você acredita que eu posso curar? Ou seja, a fé era fundamental. A fé adicionada ao grande magnetismo do mestre, né? Aí nós, ele falando, Vicente, nós, médicos, dizendo, nós, porém, o homem como médico, meu caro André, em muitos casos, não são casos todos, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Ou seja, muitos dos médicos são materialistas, se não tiver dinheiro, não se consulta, e às vezes é uma má vontade muito grande, né? Se você não tiver esta compreensão grandiosa da missão sublime que tem um médico, né, que em nome de Deus, está dizendo, nem alivia o corpo, porque você não tem dinheiro para pagar, nem chegue. Se morre lá, míngua. Infelizmente, nós temos pessoas de sensibilidade. E matam a fé, não são materialistas, porque o médico tem um papel muito sublime, gente. Você pode chegar com uma doença gravíssima ao médico, né? E com um diagnóstico na mão, e diz, meu amigo, você está com um problema muito sério, mas eu estou aqui do seu lado, para lhe acolher, para lhe ajudar, para lhe dar o meu tratamento. Conte comigo. Você sai de lá fortalecido. E, ao contrário, pode também acontecer. Você pode chegar com uma situação como essa, o cara insiste, amigo, você tem 2 dias de vida, não tem nem jeito, não adianta. Você termina, mata a fé que o camarada tem e não alivia o corpo. Termina até de agravar o caso, porque não sabe tratar essa questão. Então, está falando disso, da fundamental importância de ter a grande sensibilidade e a compreensão da grandiosidade da missão do médico. Ele está dizendo isso. A missão é a grande distinção do médico espiritual para o médico nosso aqui da Terra. Lembra que quando André Luiz chegou lá no mundo espiritual, ele viu que era analfabeto da medicina espiritual. Ele tinha alguma compreensão da patologia do corpo, não entendia nada da medicina da alma. Tanto ele disse que no dia que o homem compreender que a doença do corpo nada mais é do que ela provém da doença da alma e trabalhar a alma, aí dará um salto extraordinário no campo da medicina. Esse é um fato da cura, né? Muito bem. Continuando. Vicente menciona um caso, ele começa a contar um caso da turma que está lá, daqueles que estão lá nas regiões dramáticas em função da sua conduta como médico. Vicente menciona um caso de um amigo médico que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Ele vai explicar por quê. Com o renome e a aquisição financeira, caiu desastradamente. Ou seja, o médico se formou, de repente ficou famoso, assoado, certamente era um bom médico, né? Muito bem.
E aí só pensou em dinheiro. A preocupação era dinheiro. Muito bem. Nos dias de grande negócio financeiro, ou seja, faz negócio, comprando alguma coisa, aplicando na bolsa, está só ligado lá. Esquecia a sua função no médico. Está ligado lá. E negligenciava a sua tarefa, diz ele. No dia de grande negócio financeiro, deslocava a mente das obrigações. Em alguns desencarnados, nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade de estar desligado do trabalho que está fazendo, só pensando em dinheiro, né? E atribuíram-lhe a causa da morte física, cultivaram ódio terrível por ele. Olha que coisa interessante. Por que estou colocando isso? Deve ter essa observação aqui embaixo. Paulo de Tarso dizia que nós vemos diante de uma multidão de testemunhas. Você acha que o espírito do camarada, o cara está sendo cirurgiado, está sendo na mesa de cirurgia. O espírito dele está aceso, está vendo tudo isso, tem a capacidade de captar. Se não ele, os protetores dele, os amigos, não importa, mas captam. E ele sabe essa história. Ou seja, e se esse camarada desencarnou, e mesmo que o médico estava desligado, foi negligente, e se a pessoa morreu por falta do cuidado devido, esse espírito, se não tiver um preparo, é que está dizendo aqui. E desses, dois tiveram terrivelmente ódio dele e perseguem até hoje. Está dizendo aqui. Tem alguns exercícios que ele praticava, notando muito bem. Dois desses que ele atendia, dois pacientes desses que morreram, né, mais ignorantes, o esperaram no limiar do sepulcro. Desencarnou, a turma de hoje estava lá esperando ele para acerto de conta, né? Horrível, disse André. E se ele não é culpado da desencarnação deles? Como pode se atormentar desse modo? Olha que explicação interessante. Realmente, ele não teve culpa na morte daqueles dois, mas teve de outros. Olha que coisa interessante. Realmente ele não teve culpa na morte dele, dos dois que estão perseguindo ele. Mas é responsável pela inimizade e incompreensão. Por quê? Eram dois espíritos ignorantes, sabendo que ele já era afeito a isso. Quando tinham dito os negócios dele, se desligava do trabalho, negligenciava, já tinha cometido erros, eles imediatamente, e o sentimento de culpa do próprio médico, fez um link. Olha o que ele diz aqui. Realmente ele não teve culpa na morte deles, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criada na mente desses pobres criaturas, ignorantes. Lembra que a ideia da ignorância, que é a mãe de todos os males, como dizia Sócrates? Porque, não estando seguro do seu dever de médico, que devia estar ligado, linkado ali, no que estava fazendo, nem tranquilo com a consciência. Por que ele estava tranquilo com a consciência? Porque já cometeu erros no passado, na sala de cirurgia, porque estava desligado, pensando no negócio, na nossa questão dele. O nosso amigo médico julga-se culpado, em razão de outras falhas. Todo erro traz fraqueza e, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Ou seja, ele não teve culpa da morte daqueles dois, mas ele acha que foi culpado, porque ele estava fazendo as cirurgias e pensando no negócio, e em outras oportunidades, esse desleixo, essa falta de cuidado, já ocasionou morte em outros, e ele se sentia culpado. Esse sentimento de culpa foi linkado pelos espíritos que desencarnaram, e acharam que eles também, a morte dele foi proveniente da falta de cuidado do médico. E como eles eram pouco esclarecidos, foram em cima deles e apreendem nas regiões trevosas. Olha que coisa impressionante. Olha, muito bem. Ele repara certas faltas graves, aprendendo a conhecer-se e entender de suas obrigações nobres. E aí, como você, as consequências nefastas da mente culpada. É aquela história que eu falei do cérebro triuno, está lá no livro No Mundo Maior. O sentimento de culpa é terrível, porque você traz lá do porão, do inconsciente, esse sentimento. Né? E, às vezes, se você não é obsidiado por outro, é uma auto-obsessão. O sentimento de culpa é uma coisa muito forte, muito dramática. Né? Ou seja, como ele se sentia culpado pelos outros, esses dois espíritos compreenderam e acharam que também a morte deles foi ocasionada por esses dois médicos e os apreendem na região infeliz. Aqueles que eu falei do livro é exatamente essa turma que está nas regiões mais infelizes. Sim, agora compreendo, André Luiz dizendo, né? Onde existe uma falta, onde houver muitas perturbações, onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Ou seja, o que é que norteia a vida de cada um de nós, meus amigos? Se não é a luz da missão cumprida, a luz do amor, a luz da fraternidade, a luz do dever bem feito, do trabalho bem feito. Se você não tem essas compreensões, o sentimento de culpa leva você para o buraco. Eu estou falando, leva você para esse processo dramático. O sentimento de culpa é uma coisa devastadora no espírito de cada um de nós.
Bom, e aqui vamos começar o capítulo 14, né? Que o tempo anda. Muito bem. Você, André, ainda não pode... Assim, aí é interessante que ele conta só parte do processo de formação deles. Agora eles vão viver a primeira experiência prática. Ou seja, ele vai acompanhar, eles dois vão acompanhar Aniceto, numa experiência na Terra, na companhia dos mensageiros já formados e ele na qualidade ainda de aprendizes, certo? Eles vão acompanhar. E aí é interessante que André Luiz, eu não coloco tudo aqui que está no livro, eu penso que é mais importante, por isso que às vezes eu tenho que trazer essa explicação para você entender. Ele estava dizendo, André Luiz, que quando descia para visitar a família, assistir a família, via vários amigos dele doentes, com vários problemas, e ele, André Luiz, tinha vontade de ajudar, mas não sabia como, porque não tinha compreensão da magnitude do problema, qual era a origem das dores daquelas pessoas, e não se sentia preparado para ajudar aquelas pessoas. E aí, Aniceto disse, você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados, porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. Olha que informação bacana. Lembra lá do cara de Joel, que recebeu a capacidade, foi de largada visão para compreender o que tinha acontecido atrás, para entender o drama daquela pessoa e poder ajudar e até estabelecer um projeto de ajuda para o futuro? Muito bem. É isso que vai ser dado a eles, ou seja, eles têm que ser bem utilizados, porque Joel se perdeu aí. Ele tinha essa capacidade que foi de largada, que foi dada para ele ver o passado, etc. E ele veio ajudar as pessoas com a sua mediunidade extraordinária, brincou com isso. Era um curioso, só que ia ver curiosidade, saber as questões da Idade Média que ele foi um padre naquela oportunidade. E perdeu uma oportunidade sublime e terminou contraindo uma dívida grandiosa. Então, está dizendo isso aqui, André, você não tinha condições de ajudá-los, você não tinha a capacidade da percepção do problema de cada um deles. Para você ir à Terra e auxiliar aos mensageiros e participar da formação, precisa aumentar a sua capacidade de ver, de compreender os dramas dessas pessoas. Ao entender, você tem a capacidade de ajudar melhor. Está dizendo isso. Aí, então, Aniceto diz, procuremos, contudo, remediar a situação, ou seja, resolver o problema. Amanhã, disse Aniceto a Vicente e a Ana Luísa, amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete do auxílio, de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro mensageiro. Se fica junto ao centro mensageiro, portanto, é no Ministério das Comunicações. Por quê? Se eles são mensageiros, se eles trabalham na assistência aos encarnados e desencarnados, essas condições têm que ser dadas aos trabalhadores. Por isso que é localizado lá no Ministério das Comunicações. É de onde partem essas criaturas que, em nome de Deus, assistem as criaturas infelizes. Por isso que é lá, localizado lá. Muito bem. Darei as providências, Aniceto dizendo, darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão, ou seja, de ter uma compreensão dos dramas de quem está cometido com fato para entender de onde vem esse problema. Peço, olha aqui o aconselhamento paternal de Aniceto. O que é que ele diz? Tenham cuidado. Lembre-se de Joel, por isso que eu fiz questão de dizer lá atrás, preste atenção, porque está ouvindo aqui, vai ser útil lá na frente. Eu não estava ouvindo lá aquelas criaturas que faliram por acaso. Tudo que estava ali ia ser útil no futuro, na formação deles, na atuação deles, ou mandar para a agência de informações. Olha o que Aniceto diz. Peço-lhes, todavia, receba o semelhante auxílio em prece, ou seja, receba essa dádiva de Deus, você não está aí, o mérito pelo trabalho que vocês vão fazer não é seu. Você nada mais que é um mensageiro de Deus, em nome dele. Você é só o instrumento. Portanto, em prece, para você recepcionar esse benefício e, em nome do Pai, desempenhar essa tarefa, o que não aconteceu com Joel. Ficou curioso se vai descer, etc, etc. Muito bem. Roguem a Deus, lhes permita a dilatação do poder visual, dilatar a sua compreensão e a visão. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime, ou seja, não brinquem com isso, isso é algo muito importante. Está lhe sendo emprestado essa qualidade, essa sublimidade, para, em nome do Pai, você assistir os filhos. Ou seja, Deus assiste o homem pelo homem. Deus envia os seus emissários para aliviar as dores dos mais necessitados. É o princípio da fraternidade universal, que rege a família universal do cosmos. Ontem, na fala nossa, ontem do Transplanetário, nós vimos
estão vindo criaturas de outras dimensões para ajudar aqui até, porque a gente não precisa da fraternidade universal, onde os que mais têm ajudam os que menos têm. Ou seja, os mais instruídos ajudam os que menos têm. É a mesma ideia, gente. Muito bem. Continua dizendo. E, sobretudo, envie a majestade eterna a Deus um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços. O que significa consagração? Um compromisso. Ou seja, não é só um benefício, você vai assumir um compromisso com o Pai, de, em nome dele, assistir às criaturas. Pensamento de consagração ao seu amor de Deus e ao seu serviço. Você será um agente, ser um mensageiro de Deus para consolar, para assistir, para dar esperança às criaturas infelizes. Não podemos abusar da oração aqui. Olha que interessante essa observação dele. Não podemos abusar da oração aqui. Por quê? Uma coisa é uma oração feita aqui na Terra, por criaturas imperfeitas que não têm a compreensão adequada das repercussões delas. E nós podemos até fazer preces e pedidos que não são os mais adequados, que às vezes uma prece aqui, nós pedimos muitas vezes coisas que podem ter um benefício. Muitas pessoas só pensam em ter dinheiro e às vezes o dinheiro pode trazer um malefício, Deus é que sabe. Mas lá é diferente. Lá você tem, com todas as compreensões, com toda a dilatação de sua compreensão, uma prece lá feita acessa outros arcanos. As repercussões são muito maiores. Então, assim, olha, não podemos abusar na oração aqui, segundo antigas viciações no sentido terrestre, que aqui a gente faz prece, às vezes pede coisas que nem sempre nos traz benefício. No ciclo carnal, mas explicar isso. No ciclo carnal, costumamos utilizá-lo, que é a prece, em obediência a delituosos caprichos. Tem gente que pede até a Deus para fazer mal a alguém, pela ignorância, né? Suplicando facilidades que surgiriam em detrimento da nossa própria iluminação. Ou seja, muitas das vezes as pessoas pedem coisa aqui, não é para se iluminar, não. Quer coisa material, quer coisa para usufruir agora, para o gozo. Não está preocupado se vai iluminar. Muitas pessoas não pedem recursos para ter condições de ajudar quem precisa. Não quer o bem-estar próprio. Tá? E, às vezes, a gente vê quando isso. Pessoas que tiram na loteria, porque não tem nada, tiram na loteria e, de repente, desconhece pai, mãe, filho, irmão, né? E cai na gandaia. Isso vai ser uma prova muito dura. E essa pessoa, em vez de se beneficiar, vai se chafurdar. É isso que ele está dizendo. Aqui, ou seja, na espiritualidade, diz ele, todavia, André, a oração é compromisso da criatura, do Filho de Deus, para com o Pai. Compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Ou seja, é um compromisso nosso para com o Pai, diz ele. Toda prece entre nós, entre a turma que está lá em cima, com funções que eu estava assumindo, deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Sim, fidelidade. Um compromisso com Deus firmado no sentido de colocar-se como esse agente divino, como esse mensageiro de Deus, para minimizar as dores dos filhos que estão aqui sofrendo. Quem ora, diz ele lá, em nossa condição espiritual, ou seja, quem ora numa função de mensageiro específico, que o mensageiro, volta a dizer, é quem vai em nome de Deus aliviar a dor dos outros, olha o que ele diz, sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Ou seja, você está acessando a fonte sublime de buscar, deixa eu usar uma expressão para entender melhor, você está acessando, como é que eu vou dizer, os arquivos, ou melhor dizer, deixa eu usar uma expressão melhor. Quando você vai para o trabalho, você não precisa ir lá no depósito, tem um outro nome que não estou lembrando das empresas, não vai precisar buscar o suporte material necessário para o trabalho, então você está utilizando esse suporte divino do material que você precisa para o trabalho. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes brilhantes dos caminhos. Vicente e eu, dizendo agora André Luiz, e eu acalentavam os projetos magníficos. Eles estavam comprometidos com essa tarefa. É tanto que quando quando André Luiz foi apresentado a Aniceto explicou, olha, para cá tem que se preocupar, a missão é de ser um homem novo. Quem vier para cá pensando em vaidade, nem venha. Ou seja, disse logo os requisitos. Se você não tem esses requisitos, amigo, nem venha. Portanto, ele disse que ele e Vicente acalentavam, ou seja, estavam comprometidos com um projeto magnífico de servir aos filhos de Deus. Fiamos pela primeira vez
cooperar a favor dos encarnados em geral. Ou seja, ele não ia descer à Terra apenas para beneficiar a esposa, a ex-esposa, ou os filhos, não. A todos que, em geral, que a missão iria abordar a todos. Pela primeira vez, ele iria trabalhar. Por isso, precisava dilatar a sua visão, porque ele conhecia mais ou menos os problemas da família, mas não conhecia os problemas dos doentes que ele ia encontrar, por isso precisava de necessidade de dilatar essa visão dele. Nosso repouso, sim, aí ele, como a Aniceto falou isso para eles dois, eles ficaram felicíssimos, né? Aí disse que à noite, que eles iam viajar no dia seguinte. E ele ficou, quase não dormiu à noite, pensando nisso, né? Nosso repouso noturno foi brevíssimo, ou seja, só pensando, ansioso. Aguardavam ansiosamente, estavam muito ansiosos, né? O alvorada, vai ser o dia, porque logo cedo ele ia passar para largar a visão dele, em seguida ia para a Terra. O alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Aí que eu digo aqui, a quem mais é dado, mais será cobrado. Essas responsabilidades será cobrado, como foi de Joel. Recebeu muito, não cumpriu, e as consequências foram nefastas para ele, né? Continuando. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora, ou seja, ele sabia que era um momento muito especial de começar a missão dele. André Luiz, desde que começou o seu trabalho nas codificações, muita ajuda veio, ou seja, a espiritualidade investiu muito nele, porque sabia da missão para frente que ele tinha. E aí começou uma nova tarefa nele, né? Então, ele tinha essa compreensão de que começava um momento muito especial no processo de aprendizagem e renovação dele, né? Os esclarecimentos... Sim, aí ele foi lá para o Ministério da Comunicação receber a delegação da visão. Os esclarecidos técnicos, ele já estava sendo submetido, técnicos da instituição, do Ministério, né? Colocaram-nos primeiramente em relação mente direta com eles, ou seja, foi um trabalho feito mente a mente, entre eles e os técnicos, né? E, em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais, mente a mente, que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Ou seja, foi algo muito especial que ele não sabe explicar ainda como aconteceu, mas que a visão dele se dilatou. Isso aqui é importante. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos foi retirada, não nos retirava o sentido consciencial. Ou seja, eles estavam conscientes, eles não ficaram dormindo, não. Enquanto o processo estava acontecendo, a dilargação da visão, eles estavam totalmente conscientes do que estava acontecendo, né? E aproveitei a oportunidade, já que estava consciente, para a oração sincera, uma oração verdadeira a Deus, né? Que era mais que um compromisso, ele dizendo, de trabalho. Era um ato de súplica ao Pai, ou seja, muito mais do que um compromisso. Por que isso? Aí eu digo a importância da oitava. Ele lembrou muito bem, certamente, do que ouviu de Joel. Joel recebeu e faliu, e quais foram as consequências. Tanto dizendo, minha oração era sincera, que era muito mais do que um compromisso firmado com Deus de trabalho, mas era uma súplica, estava suplicando a Deus que me desse a oportunidade, em nome dele, ajudar as criaturas que precisavam, né? Como ele dizendo, propriamente considerado. A princípio, quando terminou o treinamento, quando terminou o processo, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do meu coração nova coragem e uma alegria diferente. Ou seja, ele não podia aferir que a visão tinha sido dilargada, até porque ele encontrou alguém com quadro de necessidade lá, no nosso lar, que ele pudesse aferir isso, né? Mas ele disse que no coração dele tinha uma coragem nova, uma alegria diferente, ele dizendo. Ele experimentava um bom ânimo, até então desconhecido, ele nunca tinha sentido um ânimo de tanta felicidade interior como ele estava sentindo ali. Meu sentido da visão e da audição pareciam mais límpidos. Ele tinha essa impressão, mas não deu para aferir ainda. Ele tinha a compreensão que ele estava ouvindo muito mais, estava vendo muito mais. Dava para compreender, mas ele não conseguiu ainda aferir, colocar em teste isso. Muito bem. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, Aniceto já sabia o resultado disso. Aniceto solicitou o quê? E quando eles voltaram, com a grandeza de Aniceto, certamente Aniceto pôde aferir que isso foi feito. E nem podia se imaginar, né? Que alguém foi fazer um trabalho dentro do Ministério da Comunicação e voltasse com defeito. Isso não existe, né? Claro que não, né? A Aniceto tinha essa compreensão, né? Esperava no centro. Que centro que está falando, gente? No centro de mensageiros, onde era a formação e de onde partiria a missão para a Terra. Ou seja, a concentração dos mensageiros que eram subordinados a Aniceto, e eles dois, Vicente e André Luiz, que eram aprendizes, foi marcado no centro.
para o trabalho, a partida para a Terra. Marcada para o meio-dia, a partida, né? Nós nos ausentamos de nosso lar, melhor dizendo, não, eles sempre se ausentaram do nosso lar, não nos ausentamos do nosso lar, quem está dizendo isso agora é Aniceto, como os viajores da Terra. Nós aqui, né? Vamos fazer uma viagem, preparamos mala, preparamos um monte de coisa para levar, comida, dinheiro, está dizendo isso? Não nos ausentamos do nosso lar, não viajamos do nosso lar, como viajores da Terra, geralmente carregando de malotagens e volumes diversos. Não, se nada disso, diz ele, aqui disse jocosamente, toda a nossa bagagem é do coração, ou seja, nós levamos tudo que precisamos aqui do coração. Sabe por quê? Porque só se pode dar o que se tem, meu amigo. Quem vai fazer o trabalho de assistência espiritual tem um coração cheio de amor, de fraternidade, renúncia, caridade, benevolência, indulgência, tudo aqui dentro. Se não tiver, amigo, é só isso que se pode dar. Não tem nada material, absolutamente. Não precisa de comida para levar, nada. Não precisa de roupa, nada. Ele não precisa disso. Tá dizendo? Ao contrário dos viajores da Terra, que leva um monte de mala, um bocado de bagagem, não. Né? Na Terra, malas, bolsas, embrulhos. Mas agora devemos conduzir propósitos de servir, energias de renovação de vontade, conhecimento, que é fundamental. Se você vai trabalhar com alguém necessitado, você tem que ter essas questões. Energia para doar, o propósito de servir, o conhecimento, se não tiver o conhecimento, por isso que eles se prepararam no Série Mensageiros, formação, né? E acima de tudo, diz ele, disposição sincera de servir. Foi o que faltou a Joel, foi o que faltou aos outros que se ouviu aí, tanto que falei como médio, como que falei como doutrinador. Por isso, a oitiva daquelas criaturas foi tão importante na formação deles, que vão assistir as pessoas na Terra, né? Despedimos dos camaradas da luta, ou seja, despedimos da turma lá do Centro de Mensageiros, que não iam na missão, se despediram, né? Repleto de esperança. É a nossa primeira excursão de aprendizado, de cooperação à semelhança. Era a primeira aula prática, essa observação minha, né? Ou seja, era a primeira vez que nas vezes anteriores que André Luiz foi à Terra, foi para assistir a esposa, os filhos, a esposa do marido, o marido da esposa dele, etc. Lembra da história do nosso lar? Muito bem. Mas era a primeira vez que ele ia, participando de um grupo de assistência às criaturas na Terra, aos semelhantes. E ele estava ansioso para tudo que ele ouviu das experiências vividas, das falas do treinamento, para ver na prática. Foi aumentado a capacidade de visão dele, ele estava com um desejo imenso de ser útil, né? Muito bem. Quando nos pusemos a caminho, nosso instrutor, Aniceto, observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Aí, André, isso é diferente por quê? Certo, vocês estão habituados à passagem livre. Ele está dizendo, e essa informação é muito interessante, ele compreendeu algo muito bacana. Então, é o seguinte, que André Luiz, quando é a primeira vez que ele foi à Terra, ele foi em companhia de Aniceto. Lembra de Aniceto, que era o protetor de nosso lar? Foi levado por ele até a casa da família dele. Das vezes, depois ele veio em assistência, passou. Eles tiveram passagem livre por uma estrada. Olha que coisa interessante. Existe estrada no mundo espiritual, gente. Olha que informação bacana. Tiveram passagem livre. Por onde? Por essa estrada bacana, que é uma estrada de acesso da colônia espiritual para os trabalhadores que vão em missão, ou para os espíritos que vêm encarnar, para não ter contato com as energias dos espíritos infelizes. Estou explicando isso porque é importante compreender que ninguém vem de nosso lar, das esferas mais elevadas, sem passar por umbral, sem passar pela região de trevas. Não, você passa por lá. E para evitar de ter o contato com aquelas entidades infelizes, desequilibradas, ser até atacado por eles, se for o caso, ou receber as energias deletérias, vão encarnar, por exemplo, não receber as energias deletérias e não atrapalhar na reencarnação, tem uma via, uma estrada, olha que bacana, olha. Certos, vocês estão habituados, quando iriam, passar por essa passagem livre, mantida por ordem superior. De quem é a ordem superior? Da colônia. Para quê? Para atividade normal de trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em véspera de reencarnação. Por quê? Porque vão reencarnar, se receber essas energias pesadas dessas entidades infelizes, poderia perturbar a reencarnação. Olha que informação bacana. Muito bem. Como assim, André Luiz? Porque André Luiz não tinha essa compreensão. André Luiz tinha passado pela estrada, mas não sabia que ali era uma estrada, entre aspas. Ele não tinha compreensão disso. Ou não tinha, ou perguntou isso para poder passar essas informações para a gente. Né? A gente entendeu o seguinte, que André Luiz ele tinha duas frentes. Ele estava colhendo informações para bem assistir a quem ele ia ajudar na Terra, mas, ao mesmo tempo, ele estava colhendo informações para o livro Mensageiros.
E toda informação dessa que vem a trazer, a se somar e ser útil para nós, e essa informação é importante, ele colocou. Então, mesmo que ele já soubesse, essa pergunta está posta aqui, porque lembre, todo o trabalho das obras de André Luiz é no caráter de educar cada um de nós, saber como é que funciona esse processo todo. E essa funcionalidade naquilo que é importante esclarecer e educarmos, foi posta. Lembra que nós está lá na mensagem de André Luiz, de Chico, recebeu, de Emmanuel, que foi feito por 12 sábios, pensando nesse caráter educativo? É exatamente isso que ele está dizendo. Muito bem, olha aqui. Aí André Luiz pergunta, como assim, Vicente? Como assim? Perguntou Vicente, admirado, a Aniceto. Aí a Aniceto, você não sabia? As regiões inferiores, entre o nosso lar e os ciclos da carne, que regiões são essas? As trevas, os umbrais, são tão grandes, que eu não tenho nem compreensão disso, que exigem uma estrada. Olha, é estrada, tem que em destaque ver isso. Ampla e bem cuidada. Olha só que informação. É ter estrada, ampla e bem cuidada. Como assim? Requerendo também conservação da estrada, senão se deteriora. Olha que informação. Como as importantes rotas terrestres. As estradas aqui não precisam cuidar, então é cheio de buraco, né? Cheio de mato, animal na pista. Muito bem, lá, ele, segundo ele, a estrada do mundo espiritual também se bem cuidado. Por quê? Porque lá transitam pessoas e missões. Se tivesse obstáculo, iria causar grandes problemas. Aí ele explica. Por lá, aqui na Terra, obstáculos físicos, né? Buraco, tal, animal na pista. Por cá, ou seja, lá na espiritualidade, obstáculos espirituais. Ou seja, as entidades infelizes obstaculariam, criam dificuldades, energias grotescas, etc, etc. Isso é uma informação muito interessante, gente. Muito interessante. Eu vou até colocar, tem uma lâmina depois aqui, que é da obra Voltei, que narra a mesma coisa. Essa singularidade entre as duas obras, mostrar que isso não é uma informação que está desfocada, não. Irmão X, Frederico Figner, coloca a mesma informação da estrada. Eu vou mostrar só para a gente ter uma compreensão disso. Muito bem. As vias de comunicação, diz ele, de lá para a Terra normais, destinam-se a intercâmbio indispensável, ou seja, os trabalhos são feitos. Todo pedido de ajuda que vem de lá, assistências são muitos, a circulação das colônias com a crosta se dá incessantemente. Se tivesse obstáculo, dificultaria o trabalho. Lembre-se que lá no final de Nosso Lar, quando André Luiz pede ajuda a Narcisa, lá nas câmaras de edificação, ele está na Terra. Pede ajuda para ajudar o esposo de Zélia, a ex-esposa de André Luiz estava doente. Só na pressa dele, quando estava fazendo a pressa, ela já chegou lá. Assim, rapidinho, você veio por essa via, claro, né? Volitando, né? A volitação é a deslocamento da força do pensamento. Se não fosse pela estrada, não seria possível isso, né? Quando dizendo, os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam de um livre trânsito, ou seja, uma estrada sinalizada, organizada, etc. E os que se dirigem à esfera superior, à reencarnação, a esfera superior que está falando, das colônias, superior à Terra, está falando, né? A reencarnação deve seguir com a harmonia possível, sem ser perturbado pelas entidades, né? Sem contato direto com as expressões dos ciclos mais baixos, não perturbaria, né? Aí diz, a absorção de elementos inferiores dessas entidades felizes determinaria sério desequilíbrio ao renascimento deles. Seriam perturbados. A criatura que vem para renascer está preparado para o renascimento. A participação dessas criaturas trazia graves problemas a esse reencarnante. Muito bem, como eu estou dizendo. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos... aí está dizendo agora, a via deles que estão vindo de aprendizado. Nós, porém, seguimos uma expedição de aprendizado e experiência. Olha que informação bacana. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Ele não vem para a luminosa. Por quê? Porque André Luiz, Aniceto, quer mostrar a ele como é que funciona aqueles ambientes, a topografia daqueles ambientes de trevas, aquele ambiente dos umbrais. Então, vem por fora da estrada, para eles sentirem como é que, na verdade, a energia é diferente, é quase intragável, sentir a topografia, as criaturas que estão lá, os espíritos infelizes, os animais que estão lá, a vegetação. Ou seja, ele vem mostrar para que André Luiz tenha conhecimento, afinal de contas, é uma viagem de aprendizado, certo? Mas muito mais do que aprendizado, ele vem também mostrar para nós. André Luiz já faz um livro, né? Para mostrar para a gente como é que é a topografia, como é que é o ambiente, como é que é a atmosfera dos umbrais. Olha que coisa interessante. Deixa eu ter aqui embaixo, ó. Para também nos dar esta informação importante de como é que funciona. Primeiro, a ideia da estrada, que é fundamental. E segundo, como é que é fora.
Como é que é o ambiente? Como é que é o ambiente, a topografia, etc, etc. Tudo bem. Identificamos-nos a perplexidade. Identificamos quem? André Luiz e Vicente. Aniceto concluiu. Imaginemos um rio, olha que bacana, um rio de imensas proporções, separando duas regiões. A gente tem um rio fronteira de duas regiões diferentes. Existe um val que oferece transporte rápido e há passagens diversas, através de fundos, precipícios. Você vai passar num rio, você vai passar numa região rasinha, que nós sabemos que não tem pedra, não tem buraco, não tem nada, vai passar pela região de precipício, de buraco, de pedra, etc, etc, etc. Normalmente se busca o mais fácil. Então a estrada que ele fala é o mais fácil. Mas como ele estava em missão de aprendizado, vamos passar pelo mais difícil, para eles compreenderem como é que funciona isso. Aí eu trago aqui a lâmina que falei, do livro Voltei, do irmão Jacó, que é o pseudônimo de Frederico Figner Chico. Aí ele diz, não vou ter esse detalhe, ele fala a mesma coisa de como é que funciona, como é aquele ambiente umbral que André Luiz fala isso no nosso lado, a mesma coisa. Ele diz, olha, atravessando a região sombria, ou seja, quando ele sai da Terra, ninguém sai da Terra sem passar pelo umbral, é isso que ele quer dizer. É exatamente essa ideia. Possuía a perfeita noção de viajarmos sobre um vasto abismo de trevas, umbral, sofrimento imenso. Observava, porém, admirado, que não me sentia em processo de ascensão. A ideia de verticalidade estava longe de nós, tanto quanto a linha de esferidade escapa à apreciação do homem que habita o globo da Terra. Reparei receoso, olha a informação, reparei receoso, que não obstante, que não deixando a estrada, portanto eles iam pela estrada, por que eles iam da estrada? Porque ele não ia ficar naquela região, eles iam ascender em outras regiões mais elevadas, vinha pela estrada, né? Reparei, mesmo que André Luiz de lá, mesma ideia do nosso lado. Reparei que não distante da estrada que eles iam, que percorríamos vagarosamente, apareceram sinais de vida e movimento, ou seja, a turma do sofrimento. Ruídos e vozes agradáveis alcançavam os ouvidos, e quando em quando, formas monstruosas, entidades de situação profundamente deformada, em função do mal que fizeram, deformas para o espírito, né? De espaço a espaço, surgiu visível aos nossos olhos, fora da estrada. E pelo que me era dado perceber, flutuávamos sobre regiões vulcânicas, cujo solo instável oferecia erupções nos mais diversos pontos. O que me afligia, sinceramente, era a contemplação de seres de lamentável aspecto, além das margens. Todo o ambiente dantesco de dor, um ar intragável, enfim, um ambiente terrível, né? Não estou autorizado a descrever o que nesse particular, mas posso afirmar que as figuras sinistras da mitologia ficam a dever da realidade que nos é surpreendida. E aí, eu até disse aqui outro dia, só para entender isso, gente, nem é nos dito tudo o que acontece lá. O grande objetivo de André Luiz e também de irmão Jacó, que é Frederico Figner, não é mostrar coisas que vão nos encher de terror, de medo, não. É instrutivo. Então, dizer que eu não tenho autorização para dizer tudo o que acontecia lá. Não tenho autorização. Mas lhe garanto que a figura da mitologia, dos monstros da mitologia, fica a dever do que a gente viu lá. Uma situação era dramática, né? E aqui a última lâmina, sei que está todo mundo já cansado, só para a gente compreender. Pela expressão do bondoso instrutor, quem? De Aniceto, concluí que ele, Aniceto, poderia voltar à colônia quando quisesse. Ou seja, o nível evolutivo de Aniceto em relação a Luiz e Vicente era anos-luz, né, de distância, né? Que eu não encontraria qualquer obstáculo de ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido. Mas fazia esse peregrino, andava conosco ao lado, como nós, faziam igual a nós, né, para dizer assim, com devotamento à missão de ensinar, né? Ou seja, tanto era a humildade que o grande mestre é aquele que sabe usar a linguagem adequada para que chegue o ensino até a pessoa que se ensina, como Jesus fazia com tanta beleza, né? Atingir o coração e o ensinamento, né? Mas também essa informação que ele vem nos trazer, saber que tem essa estrada, esses ambientes, é o que eu disse aqui atrás, era também para nos informar de que essas coisas aconteciam. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Ainda não, né? Estávamos começando o processo, né? Éramos vulgares, como era a maioria dos habitantes da nossa cidade, do nosso lar espiritual. Possuímos apenas alguns princípios de volitação. Lembra que a André Luiz só conseguiu volitar depois que deu um salto quântico, quando ajudou toda a família, inclusive o esposo de Zélia, no final do nosso lar, que ele voltou volitando? Muito bem. Ou seja, ele estava iniciando uma nova fase, ele deu um salto quântico, começou uma nova fase, mas tinha muito ainda a distância, porque às vezes a distância dele e Vicente em relação a Aniceto era muito. Contudo, permanecia muito distante do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio.
elogiando aqui a humildade e a grandeza de Aniceto, né? Aniceto dirigia-nos firmemente, como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Humildade mostra a grandeza dos grandes líderes, dos grandes mestres, né? Muito bem. Meditando sobre a lição sublime, ou seja, dessas informações que Aniceto passou para ele no começo da viagem, né? Em pleno impulso volitivo, ele saindo do nosso lar, volitando, né? Para pegar lá na frente da estrada que ele está falando, e ao lado da estrada, né? Contemplei as torres do nosso lar, que ia ficando para a distância. Aqui essa imagem mostra muito bem, lá em cima, as torres do nosso lar, eles saíram daquele campo verde e começaram a descer para a região de trevas. Eles começaram volitando, mas lá na frente, na estrada, eles iam entrar para a margem da estrada. Vê quantos ensinamentos, gente, bacana, né? Ou seja, André Luiz e Vicente terminaram a fase, em princípio, de teórica e começar a prática, com tantas informações interessantes, tanto para eles como para nós, para compreender como é que é essa funcionalidade. E a partir dos próximos caminhos, dos próximos capítulos, vocês vão ver informações preciosas, como é a funcionalidade dessa vida da João Galina, da colônia que Alberto recebe as pessoas, que eles vão passar uma noite lá em Campo da Paz. Interessantíssimo. Tá bom, meus amigos? Agradeço demais a paciência de cada um de vocês, o carinho. Se tiver alguma pergunta, por favor, façam, né?